infelizmente, devido ao tempo, vamos abrir só para 5 chamadas para ouvirmos a sua opinião, ouvirmos os seus conselhos, ouvirmos também as suas ideias, que é para depois podermos trabalhar isso e na próxima terça-feira abordarmos o tema dos transportes públicos urbanos ou do chapa. Mas ok, agora, neste exato momento, vamos iniciar com os pontos prévios. Portanto, na nossa vinheta, rapidamente, vai passar VM7 prévio e num piscar de olhos nós já estamos de volta. Até já. Então, estamos aqui de volta com o VM7 prévio. E quais são os temas que nós temos para hoje? O primeiro tema prévio que eu tenho para apresentar-vos hoje tem a ver com a minha relação com a justiça em Moçambique. Vocês já viram, nas últimas semanas, falou-se muito das questões de justiça, sobretudo a questão de que o Venâncio Mondlane estava em parte incerta e o tribunal andava à procura do Venâncio, como quer dizer que temos que vasculhar em Moçambique, em África, no mundo, para ver se a gente encontra o Venâncio. Mas eu queria vos mostrar uma coisa muito interessante e engraçada, que ainda hoje, né, eu tinha dito, quando a Procuradoria precisa de mim, sabe como me encontrar. Portanto, eles têm a minha residência, sabem onde é que eu estou, ligam para os meus advogados, portanto, sabem muito bem como me encontrar. E a prova concreta disso é que hoje procuraram por mim na hora do almoço e me encontraram. Agora, o que é que a hora do almoço estavam a trazer que era para nós partilharmos neste momento? Penso que a produção vai partilhar aí na nossa tela, digamos, o que eu recebi hoje. Portanto, estes 2 documentos que vocês estão a ver aí, eles representam o quê? Esses 2 documentos, eles representam uma coisa simples. O primeiro documento é relativamente ao tribunal, à Procuradoria penso que é a Procuradoria de Quamba, em Niassa, o primeiro. Procuradoria de Quamba, em Niassa, que constitui-me como arguido. Constitui-me como arguido e essa constituição como arguido é que sou suspeito de crimes de desobediência coletiva. Outro crime, penso que é o crime de incitação à violência e, por último, a ofensa à honra do Presidente da República. Portanto, isto é um fato registrado em 2024 em Quamba, em Niassa, que agora estou constituído arguido. Portanto, eu acho que já perdi a conta dos processos que estão contra mim. Não sei, já são 25 ou 25, vão aí a volta de 30 processos. Portanto, tem mais um processo que sou constituído arguido em Quamba. Veja só, em Quamba. Mas uma carta precatória de Quamba, logicamente e facilmente me encontraram. Portanto, quando precisam de mim, me encontram, não estou em parte incerta. O outro documento que está ali à direita, esse documento é do Tribunal, da Procuradoria Distrital de Zavala, em Inhambane. É uma pena que eu não trago aqui as imagens, mas eu penso que vocês devem se recordar, durante a pré-campanha, no ano passado, em agosto de 2024, eu tive uma situação em que um agente da polícia que tinha uma arma de 9 milímetros com 15 munições e pronto a disparar esteve nas minhas costas e que foi neutralizado pela minha segurança e nós pegamos esse homem e levamos pessoalmente o homem para o comando distrital da PRM em Zavala. Claro que uma pessoa quando é neutralizada apanhou também uns carinhos, né? Levou ali umas chapadinhas e tal, portanto ele estava com a cara assim um bocadinho, digamos, muito bem maquiadas, né? Um pouco inchada e tal, por aí fora. Então, levamos o homem para o comando da polícia da PRM e uma coisa engraçada,
quando se notou, de fato, de que a atitude daquele homem era uma atitude estranha e que se devia responsabilizar pelo atentado, no comando distrital de Zavala, tudo se fez que era para o homem fugir. Permitiu-se que o homem fugisse e desaparecesse do comando provincial da PRM de Zavala. E esse processo de Zavala, o que acontece é o que... Podem mostrar de novo, produção, mostrem de novo. Mostrem de novo, produção, mostrem de novo o documento, está aí. Esse é um processo de arquivamento. Portanto, pretende-se arquivar. Portanto, o processo onde eu fui vítima de um atentado contra a minha integridade física, agora é para arquivar. O processo onde supostamente eu cometi um crime de desobediência, um crime de incitação à violência, sou automaticamente considerado arguido, sou constituído arguido. Né? Aí está. Um processo em que eu sou vítima, foi arquivado. Outro processo é que sou suspeito, sou constituído arguido. Não é? É extremamente interessante esse ponto. Mas também temos um outro ponto prévio hoje. Não é? Temos mais outro ponto prévio que tem a ver com o quê? Tem a ver com o ensino superior em Moçambique. O ensino superior em Moçambique, nós temos sempre vindo a dizer, não é a primeira vez, a gente tem sempre dito que o ensino superior em Moçambique, ele está numa fase decadente. E está numa fase decadente, uma das razões da decadência do ensino superior é a falta de investimento na pesquisa, a falta de investimento na didática, a falta de investimento nos materiais de ensino, nos, digamos, equipamentos e na tecnologia de comunicação e informação. Portanto, há um desfazamento estrutural hoje do ensino superior em relação aos desafios da atualidade. Portanto, há uma instituição que é a africana, que chama-se African Journal, aí está, African Journal Universities Research, que fez uma pesquisa do ranking das maiores universidades, isto é, das 100 maiores universidades africanas. A Universidade Eduardo Mondlane, que já esteve no ranking há uns anos atrás, desta vez, nesta pesquisa, que também há um canal moçambicano, que acho que é Most Times, também fez uma notícia sobre isso. A Universidade Eduardo Mondlane, que já esteve neste ranking, agora está fora do ranking. E uma das coisas interessantes é que neste ranking nós temos alguns países que ainda há pouco tempo não tinham nem uma única universidade entre as 100 maiores, que agora passaram a ter universidades entre as 100 maiores da África devido ao investimento que fazem. Por exemplo, aí nós temos aí o nosso ranking, aqui não consigo lá ver muito bem, mas no ranking nós temos a Universidade de Cairo como a primeira universidade, a mais, digamos assim, cotada, e depois nós temos a segunda, que é a Universidade de África do Sul, de Cape Town. Portanto, nós temos o Cairo, o Egito, e depois temos a segunda, que é a África do Sul, como as maiores universidades. Mas se nós formos a pôr o ranking, podemos pôr a pontuação, vamos lá pôr aí a pontuação. Se nós formos a ver a pontuação entre as universidades, vamos ver que a Universidade de Cairo tem uma pontuação de 41 pontos, penso eu, 41,9, que está praticamente o dobro da pontuação da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Só para vocês verem a diferença. Mas há um caso que eu também gostava de mostrar, que é o número de universidades por país que faz parte deste ranking. A Nigéria está aí em primeiro plano, eu não consigo muito bem ver isso, está um bocado distante, mas a Nigéria está em primeiro plano, tem 30 universidades ou 30 instituições de ensino superior num ranking das 100 maiores. Depois nós temos a segunda, que é... temos a Nigéria, que é a primeira. A segunda que nós temos aí é o Egito, não é? É o Egito. Mas vejam, também isto tem a ver com a população. Portanto, a maior população, o país mais populoso da África é a Nigéria. Depois temos o Egito.
Uma coisa curiosa é que existem países que têm população ainda muito inferior que Moçambique, como as Ilhas de Reunião, por exemplo, tem aí uma universidade entre as 100. Temos, por exemplo, Ruanda, né, que ainda há 10 anos a Ruanda não tinha nenhuma universidade entre as 100. Tem aí, a Ruanda está aí. O Zimbábue também está aí. Portanto, temos vários países que ainda há pouco tempo não tinham o nível e a qualidade do ensino superior que se comparasse a Moçambique, que hoje ultrapassaram Moçambique. Estão muito acima. Portanto, isto é o fruto de falta de investimento e outra coisa também, a partidarização do próprio ensino superior. Hoje em dia, sobretudo as universidades públicas, nós temos guerras quando chega a altura de se nomear ou se indicarem os reitores. Há uma guerra partidária de tentar frelimizar o ensino superior. E uma das razões de nós hoje termos o ensino superior no nível em que está é exatamente esta tendência da frelimização do próprio ensino superior. Por exemplo, nós vamos passar aqui, passem-me aí, vamos lá ver aí um exemplo. Vamos passar o ranking das nossas universidades. Portanto, a Universidade Eduardo Mondlane, a maior universidade do país, onde, curiosamente, eu também me formei nela, que já esteve entre as 100 maiores, hoje está na posição 114. Portanto, está fora das 100 maiores. Vamos lá ver a outra universidade. Esta Universidade Pedagógica de Maputo, que já esteve muito próximo dos 100, hoje está na posição 266. Então, temos também a outra que vem a seguir, Universidade de Lúrio. Portanto, está na posição 522. Temos aí o ISRI, que está em último lugar das instituições do ensino superior em Moçambique. Temos o ISRI na posição 700 e quê? 765. Muito bem. Eu estou a fazer tempo, quero ouvir você que está aí em casa também a dizer um número para eu te ouvir. Estou a ouvir, você disse muito bem. Olha, aqui está a prova mais do que evidente do que eu estava a dizer. A frelimização do ensino superior. Esta é uma das instituições mais frelimizadas. Há quem diz que é nesta instituição onde é o viveiro dos espiões que andam espalhados um pouco para este país, e do pessoal que alimenta os serviços secretos, que na verdade hoje são serviços secretos para controlar a oposição, para controlar a sociedade civil, para controlar o empresariado, mas que não está ao serviço genuinamente do Estado. Então, o resultado está aqui. Quando é preciso fazer análise com base em critérios técnicos e critérios científicos, esta instituição de ensino superior, que é mais frelimizada, é que está na pior posição no ranking das universidades africanas. Portanto, está na posição 700. Veja só, no meio de 1.474 universidades. Portanto, isto é realmente um assunto para nós refletirmos muito seriamente que tipo de ensino superior que nós queremos e acabarmos de uma vez por todas com partidarização do ensino. E pararmos de olhar o ensino superior como se fosse alguma coisa secundarizada. Ok? Muito bem. Caros amigos, nós agora tratamos aqui dos nossos 2 pontos prévios. Vamos para uma rápida vinheta para entrarmos agora no prato forte dos temas de hoje. Passa aí a vinheta do VM7 Análise. Num piscar de olhos, nós já estamos aqui de volta para continuar com o nosso programa VM7 Live. Até já. Ok, estamos de volta para a nossa rubrica de VM7 Análise. Mas antes de entrarmos para o tema de hoje, eu queria dizer que só é possível nós termos este programa, só é possível nós termos os técnicos que suportam este programa, só é possível nós termos os técnicos que fazem recolha e análise das denúncias e continuarmos a ter a nossa atividade política e social ativa
porque você tem apoiado esse programa. E você realmente que quer que esse programa continue vivo, que esta voz dos que não têm voz continue, digamos assim, representando e servindo como teu alto-falante, como teu microfone, você passa a apoiar esta causa. Nós temos aqui, aí no nosso rodapé, as nossas contas móveis, portanto, a nossa conta de M-Pesa, 8453 96 305, a nossa conta de Emola, 8653 96 305. Mas também você tem a conta de PayPal, que é o meu e-mail, venamondlane@gmail. Portanto, você pode enviar também para o PayPal, sobretudo o pessoal que está na diáspora e o pessoal que neste momento não quer usar as contas móveis, querem contas um pouco mais discretas para fazer a sua contribuição. Então, olha, muito obrigado, nós contamos consigo. Também não te esqueças de subscrever o nosso canal de Instagram. Portanto, nós temos seguidores, mas nós depois temos um grupo específico, especializado ou especial, que é dos seguidores ou subscritores. Passa a ser subscritor. Subscreva o nosso canal de Instagram para passar a ter vídeos em primeira mão, vídeos que muitas das vezes não partilhamos noutras plataformas digitais, mas nós partilhamos de forma especial com aqueles que são subscritores. Bom, caros amigos, então nós iniciamos hoje aqui com um tema central. Qual é que é o nosso tema central de hoje? O tema central de hoje são dois, né? Na verdade são dois temas hoje, que temos o LAM e temos o FNDES, que é mais conhecido pelo seu subproduto, que é o Sustenta. Eu fiz esse programa por quê? Primeiro porque muita gente disse que queriam detalhes sobre as LAM, porque não tinham percebido qual é a situação financeira da LAM. Diziam que faltou a abordagem sobre o estágio real e concreto com números, quando a gente diz que a LAM está falida, que a LAM tem problemas. As pessoas disseram, queremos números, queremos ver os números. Mas antes de nós mostrarmos os números das LAM, o que eu queria era falar um pouco de um pequeno esclarecimento. Quando falamos das LAM, eu coloquei uma carta da IATA. Eu gostava de que se pusesse aí a carta da IATA, que dizia que a LAM tinha uma dívida com a IATA de 200 milhões de dólares. Bom, o que acontece? Esta carta é direcionada ao governo moçambicano. Esta carta é dentro de existe uma instituição que chama-se Clearing House. Clearing House é uma espécie de uma conta corrente, onde a IATA é colocado nessa conta corrente os valores a receber digamos, dos vários países, várias companhias, mandam para o mesmo saco das várias moedas e que a IATA depois deduz o valor que é devido a cada país. Em relação ao Moçambique, é isso, temos forte de 200 milhões de dólares a dever à IATA, mas como país. São problemas cambiais, são problemas de câmbios, a ausência de dólares no país, como vocês sabem, e levantei essa questão, faltava esse pequeno esclarecimento, mas gostei porque ouvia a ministra das Finanças a falar deste assunto. Não sei se foi propositado ou foi ocasional, e ela veio e falou exatamente da incapacidade que o país está a ter de pagar os 200 milhões à IATA neste momento. Portanto, faltava fazer esta questão, esta clarificação sobre Clearing House. Portanto, é uma conta corrente, digamos assim, que representa o que o Estado moçambicano deve transferir em matéria de dólares para a IATA, que neste momento está com problemas de moeda externa, está com problemas de divisas para fazer face a isto. Mas é um problema nacional, é um problema que o país tem, problema que o país tem que resolver. Bom, este era o primeiro esclarecimento que eu queria dar em relação à questão da IATA. A segunda questão que eu queria falar sobre a LAM é sobre a situação em que se encontra financeiramente a LAM. Neste momento, eu tive acesso, podem passar aí as contas da LAM, portanto, há pessoas que quiseram ter informação de a quantas é que está a LAM. Portanto, aí é aquilo que em matéria de
auditoria de contabilidade, chama-se Relatório e Contas. Portanto, é o Relatório e Contas, o último disponível que eu tive de 2023, que mostra claramente que nós, a LAM, neste momento tem uma situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Portanto, vou ver aí um amarelado aí, mostra 300 milhões de dólares a situação líquida da LAM negativa, 300 milhões de dólares. Portanto, por outras palavras, o que a LAM vale de verdade no mercado? Ela vale pela sua situação líquida, ou pelos capitais próprios. São 320 milhões de dólares de dívida, de resultados negativos. Portanto, situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Centramos agora em alguns detalhes, podemos ver uma das coisas que pende muito para isto, o que é? Primeiro, é a rúbrica de fornecedores. Portanto, há aí uma rúbrica de fornecedores. Só de fornecedores, a LAM está agora a dever cerca de 120 milhões de dólares. Só de fornecedores. Né? E depois, acho que vocês podem ver, pode parar um bocadinho aí, podem ver aqui na rúbrica de fornecedores. Primeiro, o maior fornecedor da LAM neste momento são os aeroportos de Moçambique, por volta de cerca de 70 milhões de dólares. Depois temos também a Petromoc, que está por volta de 40 milhões de dólares. Mas para além dos fornecedores, a LAM neste momento está com problemas. A LAM está neste momento com problemas, como eu tinha dito, fundos próprios, 320 milhões de dólares. A LAM está neste momento com problemas também com dívidas com bancos. Né? Portanto, há dívidas com os bancos neste momento. A LAM está com dívida com os bancos. Penso que tem aí. Deixa-me ver aqui nesta tela. Deixa-me ver aqui nesta tela. Tem aí dívidas com os bancos. Os maiores bancos neste momento que a LAM está com dívidas é o BCI e o Mozabanco. Portanto, só as dívidas com os bancos, a LAM está com quase 110 milhões de dólares. Esta é que é realmente a situação da LAM. Cerca de 120 milhões de dólares só e somente só com os bancos. Mas agora, eu gostava de fazer aqui referência a uma coisa. Neste cerca de 110 milhões de dólares que a LAM está a dever aos bancos, refere-se, entre outras, portanto há uma explicação aqui no relatório de contas, refere-se, entre outras, as duas aeronaves que a LAM tentou vender, que estavam no Quênia, a cerca de 20 mil dólares por mês, só do parqueamento, que não conseguiu vender. Neste momento, a LAM não tem nenhuma aeronave matriculada como da LAM, nenhuma aeronave no patrimônio da LAM, mas a LAM tem dívida, neste momento, com os bancos, de cerca de 110, 120 milhões de dólares. Portanto, é mais ou menos uma situação como das dívidas ocultas. Quer dizer, a LAM está com uma dívida muito grande, mas não tem nenhum patrimônio para mostrar. Isto é, eu quando tenho uma dívida com um banco, por exemplo, comprei um carro, se alguém vem e diz que o Venâncio tem uma dívida, por exemplo, de 1 milhão de meticais, eu vou mostrar o carro que vale aquele 1 milhão de meticais. Agora, se eu tenho uma dívida e depois não tenho o carro para mostrar, a pergunta é, então essa dívida é de quê? Não, é o que aconteceu com as dívidas ocultas. Portanto, o país estava a dever 2 milhões e meio de bilhões, desculpa, 2,5 bilhões de dólares, contando com juros, mas nós não tínhamos barcos que valessem aquele valor. Nós não tínhamos satélites que valessem aquele valor. Nós não tínhamos radares que valessem aquele valor. Nós não tínhamos o estaleiro naval que valesse aquele valor. Portanto, tivemos uma dívida, mas não tivemos os ativos ou o patrimônio correspondente à dívida. É o que está acontecendo com a LAM. A LAM está a dever estes milhões todos de dólares a fornecedores e aos bancos, mas não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum avião. Estão a ver o que é isto? É uma situação idêntica àquela que nós tivemos junto às dívidas ocultas. Portanto, a pergunta que se coloca agora é a seguinte, é que a LAM agora vai ter uma recapitalização. Portanto, a EMOS, a HCB, os CFM são os novos acionistas da LAM. Não sabemos se os 130 milhões de dólares, se realmente já foram, digamos assim, realizados, isto é,
se esses 130 milhões de dólares já estão nas contas da LM ou não, mas os 130 milhões de dólares, conforme nós já havíamos falado, os 130 milhões de dólares, eles tinham sido indicados neste momento que eram para recapitalizar a LM, compra de aeronaves. Mas as aeronaves ainda não foram compradas. Vimos uma notícia há pouco tempo de que se vai comprar aeronaves, cerca de 5 ou 6 aeronaves, mas a grande questão que eu pergunto é qual é a modalidade disso? É uma compra de aeronaves novas? Vai ser uma operação de leasing? E se for uma operação de leasing, qual é o tipo de leasing? É o chamado wet leasing ou dry leasing? Porque se é o wet leasing, significa que você nem sequer vai usar os pilotos nacionais para entrar nessas aeronaves. Mas se for um dry leasing, você tem a possibilidade de levar vários pilotos nacionais que não estão a voar. Alguns deles até recebem salário na LM, mas sem voar, para você ter colocação. Como eu disse, em Moçambique foram formados dos melhores pilotos da África. Muitos deles foram para grandes companhias que hoje são das maiores companhias africanas e do mundo. Então, a questão que se coloca em relação à LM, só para fechar isto, o Estado vai assumir a dívida que eu falei aqui com os fornecedores? Os maiores fornecedores, como eu disse, Aeroportos de Moçambique e Petromoc. Vai assumir a dívida com os bancos, Moza Banco e BCI. Vai assumir a dívida com outro tipo de fornecedores, porque os 130 milhões de dólares, só para vocês verem, a situação líquida da LM são 320 milhões de dólares negativo. Os acionistas querem investir 130 milhões. Quem vai assumir as dívidas da LM? É o Estado. O Estado que vai assumir essas dívidas. Isto tem que haver clarificação. Então, é este tipo de debate que nós dizemos que tem que haver neste país. E voltei a dizer, o nosso Parlamento tem que começar a discutir esse tipo de questões. São estas questões que têm que ser motivo de matéria urgente no Parlamento. Tem que ser motivo de comissões parlamentares de inquérito, de comissões ad hoc para fazer inquérito. Tem que se discutir isto. Senão, meus amigos, o país continua a resvalar cada vez mais para o precipício, como uma vez eu disse. Bom, outra questão que me foi perguntada é: Venâncio falou de aviões que estavam a ser vendidos no Quênia. Alguns disseram que era uma piada, quando eu disse que os aviões estavam sendo vendidos em peças, que foram vendidos em peças, isso já passou. E disseram que isso era uma piada, que era propaganda política. E eu fui buscar as imagens, peço que me passarem as imagens das duas aeronaves da LM, Embraers, que estiveram no Quênia a pagar mais de 20 mil dólares por mês por cada uma das aeronaves, que depois foi vendida em peças. Eu penso que a produção pode mostrar. Aí está. Esta imagem que vocês estão a ver aqui é a imagem das aeronaves da LM que foram depois vendidas em peças. Está aí. Estão aí estas imagens. Isto é LM. Veja aí. Está aí. LAM. Está aí. A prova. Mas isto está aí. Vendido como sucata. Quer dizer, nós nem conseguimos vender os aviões. Como vendemos os aviões em sucata, em peças. Veja só essas. Olha isto. Isto eram os aviões adquiridos pelas LAM, que depois acabaram sendo vendidos como sucata. Estão aí as imagens. Aí estão as imagens. Né? Tanto os que tinham dúvidas diziam que eu estava aqui apenas a fazer propaganda política, até puseram-se a rir, disseram isso é uma piada, afinal isso não é possível, vender aviões em peças como se fosse uma scrapeada. Mas isto são os tais aviões. Eu tenho uma notícia da empresa chamada Chivele, ou Chivele, em Xangana vernacular, não o Chivele, Chivele, quer dizer, rouba-lhe, né? Traduzido em português. Aí está uma notícia, portanto, que caiu na Carta de Moçambique, que aquelas aeronaves da Embraer foram adquiridas a partir desta empresa Chivele. Isto é, rouba-lhe, é o nome de uma empresa, rouba-lhe. Então roubaram de fato ao país 800 mil dólares que meteram nos bolsos e depois as mesmas aeronaves acabaram no Quênia, assim como vocês viram, vendidas em peças, sendo a LM tornada uma empresa sucateira, uma scrapeada. Então, caros amigos, fechamos assim o tema das LM. Vamos entrar agora no tema da FNDES. Portanto, como eu havia vos dito,
FNDES é outro assunto que eu volto a chamar a atenção ao nosso Parlamento. FNDES, eu tinha dito que tratava-se de um negócio altamente lesivo ao Estado moçambicano, lesivo aos moçambicanos. 8 anos sem prestar contas nenhumas. O que eu fui fazer agora, de novo, para vos falar disto? Eu fui buscar, tanto os cameramans às vezes também estão ali. Estou a ver um cameraman andar com celular, acho que está ali a conversar com a namorada. Portanto, fica um bocado atento. Portanto, o que eu fui buscar? O que eu fui buscar agora? Fui buscar a prova evidente de tudo quanto eu dizia. Este é um documento que eu tenho, já tenho há muito tempo. Este é um documento que foi aprovado, atenção que vou dizer, foi apresentado no Conselho de Ministros em maio de 2020. Maio de 2020. O FNDES fez a apresentação de um plano de investimentos ao Conselho de Ministros de Moçambique. O que é que nós temos aqui? Há muita coisa que vai sendo falada. Para vos dizer a verdade, ainda vou voltar a esse tema porque hei de ter também o relatório que vai ser feito de investimentos para o período que vai de 2020 até 2024. Portanto, este que vou já apresentar, plano de investimentos de 2015 até 2020, 5 anos. Hei de fazer um programa para falar de 2020 a 2024. Quais são as questões importantes que nós temos aqui? Talvez passar mais algumas imagens do FNDES. Acho que temos ali o logotipo do FNDES, temos ali o antigo ministro Celso Correia, que é, digamos, o mastermind, o cérebro desta intentona contra o Estado moçambicano, o cérebro deste sangramento do tesouro público.